Shalom de Deus, amadas, tudo bem? Eu sou a Leia Fernandes e esse é o Bíblia Simples. Aqui nesse canal nós vamos estudar a Palavra de Deus de uma forma simples, prática, descomplicada e cheia do Espírito Santo de Deus. Se você gostar da nossa aula, ative o canal, se inscreva e compartilhe com as amigas. Hoje nós vamos estudar sobre a parábola dos trabalhadores da vinha de Mateus 20. Vamos começar com a leitura do texto? A parábola dos trabalhadores da vinha, Mateus 20, versículo 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Eu estou lendo a versão NAA, tá bom? E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados. E lhes disse, vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram, tendo saído de novo perto do meio-dia e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou, por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam, porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, começaram a murmurar contra os donos da terra, dizendo, estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia todo. Então o dono disse a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos. Amém? Glória a Deus, né? Essa parábola ela é maravilhosa, né? Como toda palavra, né, amados? Aqui, o dono da casa, ele está simbolizando Deus, né? Deus é o dono da casa, o dono das terras, como em outras versões, né? Aqui na NAA é o dono das terras, mas em outras versões é o dono da casa, o dono de tudo. Sempre que você ler o dono da terra, o dono da casa, o dono da vinha, está falando de Deus. Pode anotar aí no teu caderno. Que é uma boa dica, né? Pega um caderno, uma caneta, um lápis e vai fazer anotações. Aqui, a minha preocupação em ensinar é traduzir para vocês a forma simples, direta da tradução bíblica. Né? Nós temos a forma espiritual, né? Que é tão especial, que é rica, que é preciosa, a mais especial de todas. Né? O Espírito Santo, a mesma palavra, ele pode dar vários entendimentos para várias pessoas, assim como ele quiser trabalhar conosco. Né? Mas nós temos um entendimento também teológico sobre o que está escrito aqui e o que está representando, né? No reino espiritual. Então essa é a minha preocupação dessa aula, é te dar esse norte, que a partir daí você possa ter um entendimento mais profundo, de uma forma simples. E assim o Espírito Santo ter mais liberdade na tua mente, no teu coração, para trabalhar a palavra de Deus em você. Em nós, né? Glória a Deus. O dono da casa é o dono de tudo, é Deus. Que saiu para assalariar trabalhadores. O início de tudo, a história de Deus com o homem. Os primeiros trabalhadores que saíram de madrugada, Adão, Noé, Enoque, o início de tudo. Glória a Deus, né? A vinha, a videira, é a terra, é a aliança com Deus, quando o Senhor fez o planeta Terra. Lá em Isaías 5, nós vemos uma referência muito linda, vamos abrir lá? Isaías capítulo 5, que fala sobre a parábola da vinha. A vinha é a terra. Agora cantarei ao meu amado, o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa coluna fértil. O meu amado é o Senhor Jesus, é o noivo, né? E a vinha é a terra. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de videira. Aqui está falando do jardim do Éden, amadas, olha que lindo. E plantou as melhores mudas de videira.
No meio da vinha ele construiu uma torre e fez também um lagar. Lagar é onde se amassam as uvas para fazer o suco. A gente ouve várias vezes, né? Aqueles vídeos ali das colônias em Farroupilha, Caxias, as mulheres, os homens, geralmente são as mulheres, né? Que fazem o amassamento ali das uvas, né? Não sei se existe essa palavra, mas deixar assim, né? E o lagar, aquele lugar, era um lugar grande, separado, né? De pedras, aonde se colocavam as uvas para amassar, para transformar em vinho, em suco de uva. Então, o lagar, ele é um lugar de transformação, a nossa transformação espiritual, que é feita através do amassar das uvas. Diz, mas meu Deus, Jesus tem que nos amassar, Jesus tem que nos esmagar. Que coisa horrível, né, de se falar. Mas não é nesse sentido. É no sentido de extrair o melhor de nós, extrair Cristo em nós, tirar tudo aquilo que a carne nos impede de acessar o Espírito, a presença de Deus. Esse é o papel do lagar, sermos amassados por Deus, para que possa ser extraído de nós o Espírito Santo do Senhor, o Espírito possa falar mais alto que a carne. Amém? No versículo 2, parte B, continua. No meio da vinha, ele construiu uma torre e fez também um lagar. A torre é o lugar de observação, o lugar de controle. O Senhor nos deu a terra para que cuidássemos dela, assim como ele fez com Adão lá no princípio. Ele colocou uma torre no meio da vinha, que era um lugar de observação, um lugar de segurança, um lugar de estarmos apostos, vigilantes. E assim Deus espera de nós, que sejamos vigilantes, vigilantes com nossa família, vigilantes com as nossas atitudes, vigilantes em buscar o Senhor, buscar a sua presença. E ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. O Senhor Deus, quando nos colocou na terra, quando colocou Adão e Eva na terra, deu todo o aparato para eles viverem aqui de uma forma maravilhosa. E o Senhor esperava que nós vivêssemos em paz, em graça, na sua presença. Pois a palavra nos diz lá em Gênesis que ele vinha todo dia na viração do dia, à tardinha, tomar um chimarrão com Adão e Eva, tomar um cafezinho e conversar, contar sobre o dia, assim como um pai faz com seu filho, né? Visita-o para conversar, para contar sobre o dia, para contar sobre as novidades, para instruir. Assim Deus fazia com Adão e Eva. Só que através do pecado, da desobediência, por eles terem ouvido a Satanás, ouvido a serpente e provado do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles trouxeram para o jardim os abrolhos, os cardos, né? O mato, dificultando assim o nosso trabalho, né? Saindo da presença de Deus, nos separando da presença de Deus e dando uma brecha para o pecado entrar no mundo. Então as uvas boas, as melhores mudas que Jesus Cristo, que é o viticultor, o administrador da vinha, que trabalha para o Senhor Deus, né? O Filho de Deus, ele cuidou tanto da vinha, colocou as melhores mudas, mas o homem trouxe, né? A macega, trouxe o mato, né? Trouxe os cardos e os abrolhos para o Éden. E assim apareceram as uvas bravas, né? E agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço que julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu não lhe tenha feito? Os moradores de Jerusalém aqui somos todos nós. Nós somos a Israel de Deus, a Israel espiritual do Senhor. E aqui Deus está pedindo, julguem entre mim e a minha vinha. Né? Porque muitos julgam, né? Por que Deus fez o paraíso, Deus fez o homem e depois expulsou eles de lá? Né? Hoje nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. O Senhor Deus teve que nos tirar do Éden para que não tivéssemos mais acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal, e não tivéssemos acesso à árvore da vida, para que senão nós perderíamos a chance de sermos restaurados por Jesus Cristo. Então aqui o Senhor pede para nós julgarmos entre ele e a vinha, e a sua vinha, né? E como esperando eu que desse uvas boas, veio produzir uvas bravas. Oh, que pena, né? E agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a sua cerca e que está ao redor, a cerca que está protegendo. Assim como Adão e Eva perderam quando pecaram o seu corpo espiritual, né, seu corpo celestial, seu corpo de graça, né? Adão e Eva não tinham um corpo de carne como nós temos hoje.
Eles tinham um corpo revestido de glória, assim como Jesus quando ressuscitou, né? Então, quando eles provaram do fruto proibido, eles perderam a sua cerca de sebe, eles perderam a cerca de proteção, a cerca espiritual, né? A glória de Deus, e se viram nus. Vou tirar a cerca que está ao seu redor, para que a vinha sirva de pasto, e derrubarei o seu muro para que ela seja pisoteada. Farei dela um lugar de abandono, não será podada nem cavada, mas crescerão nela espinheiros e ervas daninhas, assim como lá no Gênesis. Também darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Nós somos Israel de Deus. Ao mesmo tempo que no Antigo Testamento a gente lê sobre a Israel física, daquele momento onde os profetas estavam anunciando a palavra de Deus, repassando a mensagem do Senhor, pregando a mensagem de Deus, nós também lemos ela da forma espiritual, que é para nós hoje. A planta preferida do Senhor. Este esperava a retidão, mas eis a opressão. Esperava a justiça, mas eis aí o clamor por causa da injustiça. Nós sofremos pelas nossas escolhas. Nós fazemos as nossas escolhas. E nós vamos colher aquilo que plantamos, né? O Senhor Jesus já nos alerta isso também lá no Novo Testamento, né? Aquilo que plantar, isso você colherá. Muito bem. Agora nós voltamos para Mateus 20, porque agora já entendemos como Deus colocou a sua vinha na terra, né? Chamou o viticultor, que é Jesus Cristo, para colocar as melhores mudas, como nós lemos lá em Isaías 5, né? Agora, voltando à vinha, nós vemos Deus saindo para arrendar os trabalhadores. Assim como ele arrendou os trabalhadores da madrugada, às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 horas da tarde, às 5 da tarde, todos foram trabalhar. Todos responderam ao chamado de Deus. Só que na hora do pagamento, quando Deus chamou primeiro os trabalhadores da tardinha e pagou 1 denário, que é o trabalho de um dia das pessoas naquela época, os que vieram de manhã cedo, que madrugaram, ficaram bravos com o dono da vinha e cobraram o Senhor. Como assim? O Senhor está pagando a eles o mesmo que o Senhor vai pagar a nós. Não é justo, eles trabalharam muito menos que nós. Só que o reino de Deus, ele não é assim. E todos receberam 1 denário. Ele lembra que o reino de Deus não é uma competição. Deus abençoa quem ele quer do jeito que ele quer. No reino de Deus não há espaço para inveja espiritual. Todos que responderem ao chamado de Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, vai ter o direito de receber o galardão. Isso é maravilhoso. As leis espirituais do Senhor são únicas. O Senhor não olha para nós como nós nos enxergamos, que é na força do braço, eu tenho que fazer algo para ser merecedor, eu tenho que pagar um alto preço para ser merecedor da salvação. Quem pagou um alto preço foi Jesus Cristo na cruz, que derramou o sangue dele para que nós fôssemos lavados, purificados, recebêssemos vestes de linho fino, as vestes de justiça do Senhor Jesus. Ele se fez justo por nós, porque nós não somos justos. Então, tudo isso o Senhor nos ensina através dessa palavra. A graça, ela é divina, ela não é por merecimento. Nós não temos o que fazer para merecer. A graça nos veio de graça e foi pago um alto preço por ela. O sangue do Filho de Deus que veio na terra para que nós pudéssemos adentrar novamente no jardim, recebermos novamente o nosso corpo espiritual glorificado, protegidos pela cerca de sebe do Senhor, para que nós pudéssemos adentrar ao Santo dos Santos, a presença de Deus. Agora não por sacrifícios de animais, mas pelo sacrifício único e poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor. E continuando a nossa leitura, nós vemos lá no versículo 16 que muitos foram chamados, mas nem todos são escolhidos. Deus chama a todos, mas nem todos respondem, infelizmente, né? Mas a graça foi dada a todos. O médico veio para os doentes, Jesus Cristo nos falou. Veio para todos. Né? No versículo 13, a gente vê a palavra amigo, né? Eu esqueci de falar para vocês. O amigo de aliança de sangue. Jesus Cristo é o nosso amigo de aliança de sangue. Assim como Deus fez uma aliança com Abraão, Davi fez com Jonas, sempre é o mais forte que propõe a aliança ao mais fraco.
Eles chamavam 2 ou mais testemunhas, cortavam o animal ao meio e falavam: eu dou a minha vida por você. Olha que lindo. Tudo que é meu é teu e vice-versa. Na hora boa e na hora ruim, em todo tempo, conta comigo. O sangue simboliza vida na Bíblia. Então, o Senhor Deus nos chamou para essa aliança de sangue com Ele, porque Ele é a parte mais forte, nós somos a parte mais frágil. E através do sangue de Cristo, o Senhor fez essa aliança conosco. Entrou com tudo e nos deu tudo. Glória a Deus. O reino dos anjos, o Espírito Santo, o amor, o cuidado, a paz. E nós lhe demos o nosso coração. Essa é uma aliança unilateral. Só Ele nos dá. E o que Ele nos pede é obediência, fidelidade, amor. Os preceitos do Senhor, quando nós obedecemos, nós estamos debaixo dessa aliança. Obedecer os preceitos de Deus nos coloca num lugar de bênçãos, de sermos abençoados. E a partir de sermos abençoados, nós seremos abençoadores. Glória a Deus por isso. O amigo de aliança, lá em Israel, eles faziam assim: os 2 cortavam levemente o pulso, de uma forma bem leve, tá? Não é nada grave, né? Só para ficar uma marquinha mesmo. E derramar um pinguinho de sangue. Então era uma aliança de sangue. E eles passavam cinza, logo que eles cortavam, eles passavam um pouquinho de cinza para ficar a cicatriz do corte, ficar aquela marquinha, era uma marca. E que quem tinha essa cicatriz nunca estava sozinho. Todos sabiam: essa pessoa tem uma aliança com seu irmão, alguém cuida dela, ela não está sozinha nesse mundo. Lá em Lucas 24, dos versículos 38 ao versículo 39, Jesus, ele ressuscita com a marca da cruz. E nós somos marcados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Assim, Jesus também escolheu, diz a palavra, vir a esse mundo novamente ressuscitar com as suas marcas. As marcas da cruz, dos pregos, nas mãos, nos pés e a marca lateral. Glória a Deus, né, irmãs? As marcas de Jesus. Nós vamos olhar para Ele quando nós estivermos na glória e vamos ver a marca do nosso amigo, a marca da aliança de sangue de Jesus Cristo. Olha que maravilhoso. Deus escolheu carregar essas marcas, assim como nós somos marcadas pelo Espírito Santo de Deus. Né? Aprove o Senhor ir para a glória, para que o Espírito Santo pudesse vir lá em Lucas 2 e nos marcar. Quantas histórias a gente ouve, né? De irmãos que veem uma chama de fogo na cabeça de outro irmão. Aquele irmão está marcado, revestido pelo Espírito Santo de Deus. Isso é uma bênção. E essa marca também, ela não é só para quem tem uma visão espiritual. Ela vem através das nossas atitudes. Quando nós nos colocamos debaixo dos preceitos, dos mandamentos de Deus Pai, o Espírito Santo que veio habitar em nós, quando nós reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, Ele nos marca. Ele marca o nosso falar, o nosso agir. Ele marca tudo aquilo que nós fazemos, onde nós colocamos a planta dos nossos pés. Aquele lugar fica marcado pela nossa presença. Quando nós abrimos a nossa boca, aquele lugar fica marcado pela palavra que sai da nossa boca. Glória a Deus por isso. Né? Ele escolheu levar para a eternidade as marcas da cruz. Por isso, Ele é o nosso amigo de aliança. Glória a Deus, né, amadas? Fiquem com essa frase no coração. O Senhor escolheu levar as marcas da cruz, a marca da aliança dele conosco. Não esqueça que você não está sozinha, você não está sozinho. Nós temos um amigo de aliança fiel e verdadeiro ao nosso lado, nos guardando, nos protegendo, nos ensinando, nos exortando. Glória a Deus por isso. E através da sua palavra, quanto mais nós lermos a sua palavra, nós meditarmos, nós estudarmos a sua palavra, mais o Espírito Santo tem liberdade no nosso coração, para que realmente a gente possa lutar contra a nossa carne, matar a nossa carne, para que ele cresça. E a nossa alma, os nossos desejos pessoais, aqueles desejos que só faz pensarmos em nós mesmos, né, no nosso umbigo, que eles diminuam, que eles venham a morrer, né, como disse João, né, que ele cresça e eu diminua. É uma frase tão forte de João Batista para nós. Que essa frase seja verdadeira todos os dias da nossa vida. Que Deus te abençoe. Se você gostou do vídeo, curte aí e compartilha.
Tá? Eu farei uma continuação das parábolas e assim que eu estiver gravando os vídeos, eu já coloco aqui para vocês. Um beijo no coração de todos. Deus abençoe.